Sexta-feira, 13 de junho de 2025. Um dia comum para alguns, para outros, o início de um novo capítulo sombrio da história humana. O que parecia apenas mais uma tensão diplomática entre duas nações em conflito virou manchete global em poucas horas. Israel lançou um ataque direto contra instalações estratégicas no Irã. Pouco tempo depois, mais de 150 mísseis e dezenas de drones iranianos cruzaram os céus, atingindo cidades, refinarias e populações inteiras. Em meio a gritos, explosões e sirenes, o mundo acordou novamente para uma realidade assustadora. O Oriente Médio está em guerra. Outra vez. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Essas palavras ditas por Jesus, registradas em Mateus capítulo 24, ecoam como um trovão nos dias atuais. O que estamos vendo não é apenas mais uma disputa geopolítica. Há algo mais profundo, mais antigo, mais espiritual acontecendo. Algo que os jornais não conseguem explicar. Uma guerra que não se trava apenas com tanques e mísseis, mas com símbolos, profecias e julgamentos que desafiam os olhos naturais. O ataque israelense de sexta-feira foi cirúrgico. Atingiu instalações nucleares no Irã, além de centros de pesquisa e bases estratégicas pertencentes à Guarda Revolucionária Islâmica. O mundo segurou o fôlego. E a resposta veio. Teherã não hesitou. Lançou a chamada Operação Promessa Verdadeira 3. Uma chuva de mísseis balísticos caiu sobre cidades como Haifa e Tel Aviv. Drones invadiram os céus. A população correu para abrigos subterrâneos. Até a refinaria de Haifa, uma das maiores fontes energéticas de Israel, foi atingida. Mas essa não é apenas uma guerra entre exércitos, é uma guerra entre narrativas. Para o Irã, trata-se de resistência contra o inimigo sionista. Para Israel, trata-se da preservação de sua segurança e existência. Para nós, que assistimos de fora, trata-se de discernir os tempos. Porque há algo mais antigo do que qualquer tratado diplomático ou plano militar: as profecias bíblicas. Ao longo da história, os conflitos no Oriente Médio sempre foram um terreno fértil para o cumprimento de profecias. Guerras em Jerusalém, ascensões e quedas de impérios, perseguições ao povo de Deus, alianças improváveis entre nações. E agora, em 2025, essas peças voltam a se mover no tabuleiro do mundo. Mas a pergunta que nos persegue é simples e ao mesmo tempo inquietante. Isso tudo já estava previsto? As Escrituras falam de guerras, rumores de guerras, nações contra nações e reinos contra reinos, mas também falam de sinais. E se os eventos dessa semana forem mais do que apenas política internacional? E se forem também uma resposta espiritual, um alerta divino, uma chamada ao arrependimento? Muitos cristãos ao redor do mundo estão se perguntando: será este o início do fim? Ou apenas mais uma sacudida para que despertemos? Seja como for, não podemos assistir a tudo isso de olhos fechados. A guerra que se desenrola lá fora deve nos conduzir a uma batalha interior, pela fé, pela verdade e pela vigilância espiritual. No momento em que escrevemos este texto, os mísseis ainda caem, as sirenes ainda tocam, os abrigos ainda estão cheios, mas algo mais profundo está em movimento. Algo que nenhum radar militar pode detectar. O espírito humano, sacudido pela possibilidade de estar vivendo os últimos capítulos da história, começa a buscar respostas onde sempre deveriam ter estado: na palavra de Deus. Prepare-se, porque o que vem a seguir vai muito além das manchetes. É hora de olhar para o alto e perguntar: o que Deus está nos dizendo em meio a tudo isso? Para entender o peso dos acontecimentos desta semana, é necessário mergulhar nos detalhes, não para alimentar o medo, mas para enxergar com clareza. Porque quando a história se repete em ciclos, ignorá-la é um risco. E nesta sexta-feira 13, o ciclo voltou com força. Segundo as agências internacionais, a operação israelense teve início às 3h42 da madrugada, no horário local. Um ataque aéreo coordenado, silencioso, invisível aos olhos do cidadão comum, mas devastador em sua precisão. O alvo: complexos nucleares e centros de comando do IRGC, a Guarda Revolucionária Iraniana, considerada um braço ideológico e militar do regime teocrático.
O ataque foi confirmado horas depois, quando explosões em Teherã, Isfahan e Shiraz iluminaram os céus do Irã. O número de mortos, segundo estimativas do Crescente Vermelho, ultrapassou 200 civis, a maioria atingida por ondas de choque e destroços de prédios inteiros que vieram abaixo. Um hospital foi evacuado, uma escola pegou fogo, crianças enterradas nos escombros. A resposta iraniana não demorou. Às 11 da manhã, Teherã anunciou o início da Operação Promessa Verdadeira 3, um nome que, por si só, carrega um peso simbólico, como se quisesse comunicar ao mundo, e talvez a Deus, que este conflito não é apenas militar. É uma promessa de honra, de justiça, de vingança. E quando promessas humanas se chocam com o plano divino, o mundo treme. Drones Shahed 136, de fabricação iraniana, cruzaram os céus rumo a Israel, seguidos por ondas de mísseis balísticos Fatih-110, com alcance suficiente para atingir Haifa, Tel Aviv e até Jerusalém. As Forças de Defesa de Israel, IDF, ativaram o Domo de Ferro, interceptando cerca de 85% dos projéteis. Mas não foi o suficiente. Ao menos 14 israelenses morreram. Famílias inteiras passaram horas em abrigos subterrâneos. A refinaria de Haifa foi atingida. Centenas de voos cancelados, cidades paralisadas. Neste cenário de fumaça e gritos, a profecia bíblica se torna mais do que um texto antigo. Ela começa a soar como um eco. Isaías 17 fala da ruína de Damasco. Joel 3 menciona as nações se preparando para a guerra no Vale de Josafá. Ezequiel 38 e 39 descrevem Gog, vindo da terra de Magog, com um exército de aliados contra Israel. Claro, muitos interpretam essas passagens de forma simbólica ou escatológica. Mas diante de uma guerra como essa, será prudente ignorá-las por completo? Enquanto isso, nos bastidores, líderes globais tentam conter o fogo. Estados Unidos, União Europeia, Catar, Omã, todos pedindo cessar fogo, todos implorando por diálogo. Mas as palavras parecem pequenas diante das imagens que circulam nas redes. Prédios em chamas, famílias gritando, crianças feridas. O Irã já avisou que não aceitará a negociação. Israel afirma que vai neutralizar a ameaça até o fim. A diplomacia está em coma. E neste campo de batalha moderno, onde a verdade é moldada por algoritmos e as notícias duram menos que um suspiro, é fácil perder o foco. Mas quem olha com olhos espirituais enxerga algo além. O cenário não é apenas militar, é simbólico. O Irã representa um espírito de resistência e orgulho milenar. Israel carrega para muitos o peso das promessas divinas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Quando essas forças se encontram, o resultado nunca é apenas político, é profético. No fundo, o que está em jogo não é apenas território, poder ou energia. Está em jogo a interpretação da história, a disputa por quem está do lado certo, a guerra entre o que é passageiro e o que é eterno, entre a narrativa humana e o plano divino. E nós que assistimos de longe não somos meros espectadores, somos parte desse tempo. Testemunhas de uma geração que vê profecias ganharem contornos de manchete, que vê a palavra sendo confrontada com a realidade e vencendo silenciosamente. A pergunta permanece: será que tudo isso já estava escrito? Para quem vê as bombas explodindo agora, tudo parece novo, repentino. Mas essa guerra não começou ontem, nem mesmo no século passado. O conflito entre Irã e Israel é uma chama antiga, acesa há décadas e alimentada por milênios de tensão espiritual e cultural. E para entender a gravidade do que está acontecendo em 2025, é preciso voltar no tempo, porque uma guerra só faz sentido quando se entende suas raízes. Antes de 1979, Irã e Israel não eram inimigos. Pelo contrário, eram aliados discretos, conectados por acordos estratégicos e interesses econômicos. Israel, isolado no Oriente Médio, via no Irã do Shah Reza Pahlavi uma ponte para o mundo muçulmano. O Irã, por sua vez, via em Israel uma potência tecnológica e militar que poderia ajudá-lo a modernizar seu país. Mas tudo mudou quando a Revolução Islâmica explodiu como um vulcão.
Em fevereiro de 1979, o Ayatollah Ruhollah Khomeini retornou do exílio e assumiu o poder com um discurso firme. Israel é o pequeno Satã, os Estados Unidos, o grande Satã. A teocracia islâmica se instalou e com ela nasceu uma nova doutrina. A eliminação do Estado judeu passou a ser vista como missão espiritual. Desde então, o Irã rompeu relações com Israel, passou a financiar grupos como Hezbollah e Hamas e tornou-se o principal patrocinador da causa anti-Israel em toda a região. Mas essa rivalidade vai além da política. É simbólica. O Irã representa, em muitos aspectos, o mundo islâmico xiita, que acredita ter sido traído pelos sunitas e pelo Ocidente. Israel, por outro lado, representa a sobrevivência de um povo que, por milhares de anos, foi perseguido, exilado, disperso e mesmo assim voltou à sua terra. Uma terra que, para muitos, é a terra prometida por Deus. Essa disputa entre a visão islâmica e a visão bíblica do fim dos tempos molda muito mais do que imaginamos. Para os líderes iranianos, destruir Israel é um passo necessário para o retorno do Mahdi, a figura messiânica esperada por muitos muçulmanos. Para os judeus ortodoxos, manter Israel seguro é preservar o plano divino que aponta para a vinda do Messias. E para os cristãos que estudam as Escrituras, tudo isso aponta para o que foi profetizado: guerras, alianças, traições e uma crescente perseguição espiritual. Quando Israel nasceu oficialmente como nação moderna em 1948, o Oriente Médio entrou em ebulição. Várias guerras aconteceram em 1948, 1967, 1973. Mas o Irã, na época, ainda não era um inimigo direto. Essa mudança ocorreu com o crescimento do programa nuclear iraniano, nas décadas de 1990 e 2000. Israel enxergou uma ameaça existencial. O Irã, por sua vez, passou a usar a retórica da resistência como ferramenta de mobilização popular e influência regional. Nos últimos anos, a rivalidade se intensificou. Ataques cibernéticos, sabotagens, assassinatos de cientistas nucleares. A guerra já existia, só que nas sombras. O que aconteceu agora, em junho de 2025, é a saída do conflito do sigilo para o campo aberto. E isso muda tudo. Porque quando a guerra deixa de ser fria e se torna quente, as máscaras caem, as intenções se revelam e o mundo é obrigado a escolher um lado. Ezequiel 38 fala sobre Gog, da terra de Magog, e uma coalizão de nações que se levantaria contra Israel. Muitos estudiosos enxergam no Irã, antigo Império Persa, um dos nomes listados, Pérsia. E a profecia diz: no fim dos dias virás contra a minha terra, para que as nações me conheçam, quando eu tiver sido santificado em ti, ó Gog, diante dos seus olhos. Essa não é uma citação qualquer, é um alerta, porque o texto bíblico sugere que Deus permitirá que Israel seja atacado, não para ser destruído, mas para que sua glória se manifeste. E é justamente esse o ponto que assusta quem lê a Bíblia com seriedade. Se o que estamos vendo for de fato o início desse movimento profético, então o que vem adiante pode ser muito maior do que imaginamos. É por isso que, para além da geopolítica, precisamos enxergar o espiritual. Porque quando se trata de Israel e Irã, não estamos falando apenas de dois países em guerra. Estamos falando de dois símbolos em rota de colisão. Um representa o desafio à promessa, o outro a resistência à maldição. Um se apoia na força nuclear, o outro na força da história. Mas ambos, querendo ou não, estão dentro de um roteiro muito maior. Um roteiro que não foi escrito por homens, mas por Deus. O sábado amanheceu sob um céu carregado de fumaça. Era o segundo dia da ofensiva entre Irã e Israel. E apesar dos pedidos internacionais por cessar fogo, o conflito só se intensificava. Segundo os relatórios da imprensa iraniana e ocidental, os ataques das Forças de Defesa de Israel, IDF, agora miravam infraestruturas energéticas, refinarias de petróleo, gasodutos e até o gigantesco campo de gás South Pars, uma das maiores fontes de energia do Irã. Foi aí que o mundo entendeu. Essa guerra não seria apenas militar, ela afetaria a economia global. O preço do petróleo disparou quase 13% em menos de 48 horas. Mas o que mais chamou atenção não foram os alvos atingidos, e sim os que não foram. Em uma guerra moderna onde a tecnologia permite ataques cirúrgicos, é estranho perceber que pontos vitais foram poupados.
como se as duas nações soubessem até onde podem ir e até onde não devem. É um tipo de guerra ritual, cheia de gestos simbólicos, quase como um teatro profético em pleno século XXI. Enquanto isso, em Israel, a população vivia um estado de alerta constante. Em Tel Aviv, sirenes tocavam a cada 30 minutos. Escolas foram fechadas, hospitais improvisaram alas antibomba. Famílias inteiras desceram para abrigos subterrâneos, alguns já usados desde os tempos da Guerra do Golfo, em 1991. Haifa, no norte, sofreu com incêndios causados por explosões de mísseis. E mesmo Jerusalém, cidade sagrada para judeus, cristãos e muçulmanos, não foi poupada das tensões. No domingo, terceiro dia de conflito, a situação beirava o colapso. O Irã divulgou novas ameaças. Se os ataques continuassem, alvos em outras nações seriam considerados. Bases militares dos Estados Unidos no Golfo Pérsico, centros estratégicos da Arábia Saudita e até navios britânicos foram mencionados por grupos ligados ao regime iraniano. O temor de que o conflito se tornasse regional ou até mundial aumentou exponencialmente. Mas talvez o dado mais alarmante não esteja nos mísseis, nem no petróleo, nem na geopolítica. Talvez esteja na rejeição total ao diálogo. Pela primeira vez em anos, tentativas sérias de mediação, como as feitas por Omã e Catar, foram negadas publicamente pelo Irã. O ministro das Relações Exteriores declarou: "Não há paz com quem nega a nossa existência." Uma frase curta, mas carregada de finalidades. Israel, por sua vez, respondeu com igual dureza: "Vamos até o fim. Por nossa sobrevivência, não há recuo." E aqui entra a camada mais profunda, a camada que a imprensa não cobre, porque é uma palavra que se repete cada vez mais nas declarações e nos discursos dos dois lados: existência. Não estão brigando por fronteiras, estão brigando por legitimidade, por identidade, por essência. E quando a guerra se torna uma disputa existencial, ela transcende a política e entra no campo espiritual. É impossível não pensar nas palavras de Daniel capítulo 11, que descreve conflitos entre reis do norte e do sul, ataques traiçoeiros, alianças quebradas e exércitos poderosos se chocando. Muitos estudiosos associam esse capítulo ao passado, outros ao futuro, mas a descrição ressoa com força em nossos dias. E haverá comoção entre muitas nações. O rei se enfurecerá e lançará a mão contra o povo santo. Daniel capítulo 11, versículos 30 a 32. Além disso, não podemos ignorar o simbolismo de uma guerra explodindo no mês 6, dia 13, no calendário ocidental. Para os supersticiosos, sexta-feira 13 é dia de azar, mas para os espirituais é um chamado à vigilância. Não por causa de números, mas porque a realidade espiritual às vezes se revela nos detalhes que o mundo ignora. Enquanto analistas debatem números e estratégias, o mundo espiritual está em ebulição. Milhares de cristãos pelo mundo começaram a orar por paz, outros a jejuar por revelação. E uma pergunta começa a se formar, silenciosa nos corações atentos: e se tudo isso for apenas o começo? Se os conflitos forem o prenúncio do que está por vir, então não estamos mais apenas no campo da geopolítica. Estamos às portas do cumprimento de profecias que, até então, pareciam distantes. E isso muda tudo. Muda tudo. Muda nossa postura, muda nossa fé, muda nosso senso de urgência. Porque o maior erro que podemos cometer neste momento é achar que tudo isso é normal, que é só mais uma guerra, só mais uma manchete, só mais uma tensão no Oriente Médio. Não. Quando o céu escurece sobre Jerusalém e Teherã ao mesmo tempo, algo está acontecendo. E diante disso, o silêncio espiritual não é uma opção. Por que essa guerra mexe tanto conosco? Porque, entre tantas outras no mundo, é justamente o confronto entre Irã e Israel que parece ecoar algo além do natural. A resposta talvez não esteja nos jornais, nem nos discursos de presidentes, mas na memória espiritual da humanidade. No que já foi escrito, no que muitos tentam ignorar e no que poucos ousam encarar, que talvez, só talvez, estejamos vivendo os primeiros movimentos do fim dos tempos. A Bíblia nunca prometeu paz permanente no Oriente Médio. Pelo contrário, desde os dias de Abraão, Isaque e Jacó, essa terra é cenário de promessas, sangue e disputas. E entre as nações que orbitam ao redor de Israel, uma figura se destaca nas profecias: a antiga Pérsia, atual Irã.
Ezequiel 38 e 39 falam claramente sobre isso. Pérsia, Cuxi e Pute estarão contigo, todos com escudo e capacete. Esses capítulos descrevem uma coalizão de nações que, nos últimos dias, viria contra Israel como uma tempestade, como uma nuvem que cobre a terra. Gog, da terra de Magog, lideraria o ataque. Alguns estudiosos identificam Gog como um líder simbólico. Outros apontam para regiões específicas ao norte de Israel, como a Rússia. Mas o que é certo é que Pérsia está lá, e que Israel está no centro da batalha. A virada profética está no detalhe. O texto de Ezequiel afirma que essa invasão ocorreria quando Israel estivesse habitando seguro, confiante, com cidades sem muros. E nos últimos anos, essa tem sido a realidade. Apesar das ameaças, Israel vive um período de relativa segurança militar, com tecnologia de ponta e alianças com potências globais. Mas bastou uma guerra como essa estourar e a ilusão da paz caiu. Mais do que isso, há algo inquietante na linguagem usada por líderes iranianos nas últimas semanas. O uso frequente de palavras como santidade, resgate, missão sagrada não são escolhas aleatórias. Estão construindo uma narrativa escatológica dentro do próprio Islã xiita que aguarda a vinda do Mahdi, o redentor final. Muitos seguidores acreditam que o caos global e a guerra no Oriente são pré-requisitos para sua manifestação. E do outro lado, em Israel, embora o governo seja majoritariamente laico, o povo carrega uma história milenar de sobrevivência. E isso forma um paradoxo. Duas nações que se veem como protagonistas do fim. Uma querendo abrir caminho para o Mahdi, a outra esperando o Messias. E ambas cercadas por cristãos do mundo inteiro, atentos às Escrituras e à possibilidade de que tudo isso seja o cumprimento das palavras do próprio Jesus. Quando ouvirdes falar de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Lucas capítulo 21, versículo 9. Aqui está o ponto da virada. O problema não é só a guerra. O verdadeiro terremoto está no que essa guerra representa. É como se todas as peças estivessem se posicionando, como se as nações estivessem sendo empurradas para seus lugares proféticos. Como se o relógio profético tivesse avançado alguns minutos, mesmo que a maioria das pessoas não tenha percebido. E o mais impressionante é que tudo isso acontece em um mundo que está distraído, absorvido em redes sociais, em escândalos políticos, em novelas ideológicas. Um mundo que dorme espiritualmente enquanto os tambores de guerra tocam no coração da Terra Santa. E talvez essa seja a maior profecia não anunciada, que o fim viria como ladrão, não no barulho de explosões, mas no silêncio da indiferença. É por isso que esse momento não pode ser ignorado. Não apenas pelos judeus, não apenas pelos muçulmanos, não apenas pelos cristãos, mas por todos os que sentem que há algo invisível acontecendo por trás do visível. Um movimento que não é político, mas espiritual, que não é estratégico, mas profético. E se for verdade? E se a guerra entre Irã e Israel for mais do que uma disputa por poder, e for o anúncio de que algo está prestes a começar? Por trás da fumaça dos mísseis, há outra fumaça, invisível, mas real, a da batalha espiritual que paira sobre a terra. O que vemos nas notícias são apenas os reflexos daquilo que acontece primeiro no mundo invisível. E quando Israel e Irã se enfrentam, não são apenas fronteiras e estratégias em jogo. São destinos, são promessas, são avisos. O profeta Joel, há milhares de anos, descreveu um cenário que soa assustadoramente familiar. Proclamai isto entre as nações, preparai guerra, suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Forjai espadas das vossas enxadas. Joel capítulo 3, versículos 9 a 10. E mais adiante ele afirma: reúnam-se e venham todas as nações ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas elas em redor. Joel capítulo 3, versículos 3 a 12. Estamos vendo na prática isso se formar, nações se reunindo, alianças se forjando, julgamentos sendo anunciados. O Oriente Médio se tornou novamente um centro de convergência profética. E o que torna tudo ainda mais assustador é a velocidade com que tudo está acontecendo. Em 3 dias de guerra, mais de 200 civis mortos no Irã, refinarias destruídas, preços globais em colapso.
E o mundo continua postando dancinhas no TikTok. Jesus, em Mateus 24, foi direto. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até que veio o dilúvio. O problema não era o que estavam fazendo, era não perceberem o tempo em que viviam. E é justamente isso que está em jogo agora, o tempo, o nosso tempo. Porque essa guerra, mesmo que acabe amanhã, já cumpriu um papel. Ela despertou os atentos, mostrou que as Escrituras continuam vivas, que o mundo continua se movendo na direção da consumação, que as palavras dos profetas não envelhecem. O Apocalipse fala de conflitos entre reis do Oriente, do rio Eufrates secando, da preparação para o Armagedon. Muitos interpretam esses textos como simbólicos, outros como literais, mas não importa o viés teológico, todos concordam em um ponto: o Oriente será palco dos últimos atos da história. E o Irã, a Pérsia antiga, é uma peça-chave nesse tabuleiro. Outro detalhe que inquieta é o posicionamento das demais nações. Os Estados Unidos ameaçam intervir, mas com cautela. A Rússia se mantém observadora. A China pede paz, mas nenhuma delas moveu tropas, nenhuma entrou com força. Como se todas soubessem que esse conflito é diferente. Como se soubessem que há algo maior do que política em jogo. E talvez por isso, tantos crentes estão em silêncio. Um silêncio que não é omissão, é temor. Porque quando os sinais se alinham, o coração que crê não faz barulho. Ele se dobra, e ora, e vigia, e clama. E é por isso que esta guerra não pode ser apenas notícia. Ela precisa ser interpretada, discutida nas igrejas, pregada nos púlpitos, falada nos grupos de oração. Porque se não falarmos agora, quando falaremos? Quando os selos forem abertos? Quando os céus se partirem? Talvez ainda não estejamos no fim. Talvez ainda haja tempo. Talvez essa guerra seja apenas mais uma. Ou talvez não. Mas uma coisa é certa: a palavra de Deus segue sendo a única fonte segura de discernimento. E para quem tem olhos para ver, os sinais estão por toda parte. Eles se preparam para a guerra. Nós devemos nos preparar para algo maior, porque quando o mundo entra em conflito, é na alma que a batalha mais importante acontece. A guerra entre Irã e Israel pode até parecer distante, mas o que ela desperta em nós está mais perto do que imaginamos. Você já parou para pensar por que esse tipo de notícia mexe tanto com a gente? Por que o coração acelera, mesmo sem ter um parente em Tel Aviv ou Teherã? Talvez seja porque, no fundo, nós sabemos. Sabemos que a história está se acelerando. Sabemos que algo se aproxima. Sabemos que o mundo não está mais no mesmo ritmo de antes. O tempo parece correr. Os ciclos estão se fechando. E então a pergunta volta: estamos prontos? Estamos prontos para ver o que os profetas anunciaram se tornar realidade diante dos nossos olhos? Estamos preparados para viver numa geração onde fé não será mais uma escolha confortável, mas uma necessidade urgente? Ou ainda acreditamos que tudo é apenas coincidência? A verdade é que a Bíblia nunca nos chamou para sermos espectadores. Ela nos chamou para sermos sentinelas, para estarmos atentos, para discernirmos os tempos. Em Ezequiel 33, Deus fala sobre o atalaia, aquele que vê o perigo de longe e avisa o povo, e se não avisa, o sangue será cobrado das suas mãos. Esse vídeo talvez seja um grito de alerta, não para te assustar, mas para te acordar. Não para criar pânico, mas para provocar um olhar espiritual sobre o mundo. Porque o maior risco da nossa geração não é a guerra no Oriente Médio, é o coração morno. É viver como se nada estivesse acontecendo. É crer sem vigiar. É orar sem esperar. A guerra entre Irã e Israel pode durar dias, semanas, meses, ninguém sabe. Pode se encerrar com negociações ou escalar para algo muito maior. Mas mesmo que cesse amanhã, ela já serviu a um propósito: lembrar a todos nós que a profecia segue viva, que o relógio de Deus continua girando, que o mundo está se movendo, e não para trás. E diante disso, o que nos resta? Nos resta dobrar os joelhos, pedir discernimento,
buscar arrependimento, orar por Israel, pelo Irã, pelas nações, pelos inocentes, pelas famílias, por todos os que sofrem. E, acima de tudo, nos preparar. Porque o Filho do Homem virá quando menos se espera. E quando ele vier, não haverá mais tempo para teorias. O tempo de buscar a Deus é agora. O tempo de abrir os olhos é agora. O tempo de largar a indiferença é agora. A guerra começou lá fora, mas talvez a batalha mais urgente esteja dentro de nós. O mundo está em alerta, mas o céu não está em pânico. Nenhum míssil escapa do olhar de Deus. Nenhum líder toma decisões sem que o Senhor conheça os bastidores. Nenhuma bomba explode sem que o plano eterno continue avançando, exatamente como está escrito. Em meio ao caos, ele ainda governa, ainda tem controle, ainda é rei. E se isso é verdade, então há esperança. Há esperança para os que choram com as cenas do noticiário, para os que oram em silêncio sem saber o que dizer, para os que sentem que alguma coisa mudou, mas ainda não sabem nomear o que é. Há esperança para os que foram despertados por essa guerra, não pela dor, mas pelo Espírito. Talvez você tenha chegado até aqui por curiosidade, talvez por inquietação, talvez por acaso, mas a verdade é que nada é por acaso. Se essa mensagem chegou até você, é porque o céu ainda está te chamando. Não para o medo, mas para a consciência, para a verdade, para o retorno, para o arrependimento. A profecia não foi escrita para nos assustar, foi escrita para nos preparar. E o nosso papel, como cristãos, não é prever datas nem adivinhar eventos. É viver com discernimento, é ler os sinais, é se posicionar espiritualmente como quem entendeu que o tempo é curto e a missão é urgente. Jesus não nos mandou correr atrás de teorias, mas sim vigiar e orar. Ele nos ensinou a amar, perdoar, servir e estar prontos. Porque quando o Filho do Homem voltar, não serão os mais informados que entrarão no reino, serão os mais rendidos. Por isso, se essa guerra serviu para alguma coisa, que seja para isso, para nos ajoelhar, para nos fazer voltar, para reacender a fé. E se você quer continuar acompanhando essa jornada profética, com discernimento, responsabilidade e temor, te convido a assistir a outros episódios aqui do canal. Histórias profundas, bíblicas, narradas com alma. Não é sobre curiosidade, é sobre consciência. Se inscreva, ative as notificações e, principalmente, ore por Israel, ore pelo Irã, ore pelas nações e ore por você. Porque quando a profecia se cumpre, não é o mundo que muda, é a eternidade que se aproxima.